Na última semana, a gente trabalhou a questão das regras, né? A gente viu a respeito do futebol, por exemplo, muito sobre os aspectos históricos dele, né? No que concerne a sua origem, né? Lá na Inglaterra, depois a chegada no Brasil. A gente viu que essa chegada no Brasil, ela se deu de várias maneiras, não foi uma forma única de chegada. Então você tem desde os marinheiros ingleses que chegaram no litoral, até os ingleses que vieram para trabalhar na indústria no Brasil, bem como a partir dos estudantes que foram para a Inglaterra, né, e ao retornar trazem também as regras e a forma de se desenvolver o futebol. Então a gente viu isso, a gente viu a questão do negro, né, como tendo também um papel importante nesse desenvolvimento da modalidade, né, uma presença que garantia para muitas equipes uma certa vantagem devido aos aspectos físicos e técnicos que muitas vezes eles conseguiam trazer, que diferenciavam essas equipes, mas que sofriam muitos preconceitos e de modo que esses preconceitos ainda permanecem até hoje, né? Então isso acaba sendo uma coisa que também a gente tratou, né, de conversar nas últimas aulas. Aí a gente viu a presença da mulher no futebol, né, a chegada da mulher, como que o futebol feminino acabou se desenvolvendo, principalmente no país. A gente falou um pouco a respeito de outros países, mas o enfoque principal foi dentro do Brasil, né, a existência de leis que proibiam, por exemplo, a prática de determinadas modalidades, dentre elas o futebol pelas mulheres, né, a dificuldade que elas acabam tendo de serem aceitas, né, dentro do esporte em si, a difusão do que é feito. Então a gente percebe que N fatores acabam também interferindo nesse desenvolvimento do futebol feminino, né? E aí a gente entrou na questão mais técnica do futebol, quando a gente falou a respeito das regras, né? Sendo que dentro das regras, aquela que a gente deu uma ênfase maior foi a regra do impedimento, na qual a gente até brincou que no futsal não tinha regra de impedimento, mas que no futebol realmente tem, e é uma das regras que trazem, por assim dizer, uma discussão muito grande, né? E dentro dessas discussões que existem em torno das regras e da regra do impedimento, surge então a aceitação finalmente da tecnologia no esporte com a presença do VAR como uma forma de auxiliar o árbitro nas tomadas de decisão, beleza? Então, a partir de tudo isso, hoje a gente vai para o nosso desenvolvimento derradeiro da aula, né? A gente tem hoje a expectativa de finalizar todo o conteúdo, porque a partir da semana que vem a gente vai ter já a disponibilização da avaliação 2, né, da avaliação de futebol. Então essa avaliação ela vai ficar aberta para vocês do dia 8 ao dia 14, né, de modo que no dia 8 a gente não vai acabar tendo uma aula propriamente dita, vai ser muito mais um plantão para dúvidas, né? Então a gente vai ter a prova aberta e aí eu vou estar ali no dia 8, principalmente por e-mail, ou eu posso mandar o link para vocês e fico aqui também com o Meet aberto, e aí eu tiro dúvidas, né? Eu vou meio que ajudando vocês com as dificuldades que porventura venham a surgir com plataforma, com PDF, com e-mail, né? Às vezes a plataforma não está dando certo, eu preciso ver lá o que está acontecendo bonitinho. Na avaliação de vocês não aconteceu isso, mas nas avaliações de qualidade de vida, fundamentos do exercício e atletismo, as questões elas apareciam da maneira correta, mas as respostas teve um problema de fonte, então não apareciam as alternativas. E eu só fui descobrir isso na terça-feira, quando começaram a chegar os e-mails para mim. Então, quanto antes vocês entrarem logo na segunda e já forem me comunicando se está tudo ok ou não, a gente tem tempo hábil maior para solucionar essas dificuldades com relação à tecnologia que porventura venham a surgir. Beleza? Então, a hora que a gente vai e olha aquele vídeo, né, da cobrança de escanteio, a gente vai voltar mais vezes para aquele vídeo, né, porque o que mais teve naquele jogo foi gol,
E assim, ah, a gente sempre vem falando que a ideia do futebol, a ideia das regras, as modificações que surgem, os esquemas táticos que surgem, qual que é o principal objetivo desses esquemas táticos, quais são os objetivos dessas regras? É fazer com que ocorram gols, né? O vencedor ele sempre sai a partir do momento que ele consegue fazer mais gols do que o seu adversário. Então a gente vai ver que dentro daquelas noções que existem entre tempo, espaço, bola, adversário, o objetivo das duas equipes acaba sendo o mesmo, que é fazer gols. E então a gente tem o jogo do Brasil e Alemanha lá com 8 gols acontecendo, e aí a gente consegue ter uma condição de analisar muitas coisas que aconteceram, principalmente baseando-se nas táticas de jogo, né? Como que foi essas escolhas dos sistemas de jogo, né? Como que foi esse desenvolvimento dessa tática. Então a gente viu um pouco a respeito de tática lá no futsal, e assim, no futsal não que seja mais fácil, mas o espaço de jogo ele é menor, né? Você tem menos jogadores, você não consegue ter uma variação muito grande de táticas e de jogadas e de possibilidades, né? Então o esporte ele acaba sendo mais dinâmico. E quando nós chegamos pro futebol, o que a gente acaba encontrando? Uma área de jogo muito grande e uma quantidade muito grande de jogadores. Então você sai de uma modalidade que é o futsal com 5 jogadores em campo por equipe, e você vai para o futebol, que é uma modalidade em que a gente vai ter 11 jogadores de cada lado, né? Então são 22 jogadores em campo, é gente para dedéu dentro de campo, né? Muita função, muita possibilidade, e assim, com 11 jogadores de cada lado, se um erra, todo um esquema ele acaba desmoronando, e aí acaba criando aquela situação que o adversário tanto gosta de vantagem e de possibilidades de finalização. Então, meio que relembrando um pouco tudo aquilo que a gente viu já lá no futsal, a gente vai ver da tática que ela pode ser entendida tanto nos aspectos ofensivos quanto defensivos. E aí, dentro do futebol, os desenhos eles são os mais variados e os mais... como que eu posso dizer? Eles são ao mesmo tempo variáveis, mas eles acabam tendo uma divisão de funções muito mais grandes. Eles dependem de uma sincronia maior pelo número de jogadores do que acontecia no futsal. Então as questões de cobertura defensiva, de ocupação de espaços, de marcação individual, de marcação por zona, eles acabam sendo bem interessantes de se observar, né? Então você vai ver dentro do jogo de futebol em si uma presença muito grande, dependendo das condições das equipes, uma presença muito mais efetiva, por exemplo, de uma marcação mista do que às vezes acaba acontecendo no futsal, né? Então a gente vai ter muitas vezes aquelas situações em que há realmente um marcador que vai atuar de maneira mais efetiva em cima de um jogador da outra equipe, de modo a impedir as ações dele dentro da partida, né? Então a gente vai ver a existência de uma tática individual ofensiva, de uma tática individual defensiva. E por que a gente fala tática individual ofensiva e tática individual defensiva? Porque o que vai acontecer? Quando a equipe tem a posse de bola, ou seja, quando a equipe está no ataque, o que a gente vai observar? A gente vai observar que cada jogador vai ter uma função, cada jogador vai ter um objetivo que deve ser cumprido enquanto a equipe está no ataque, certo? Então não é igual acaba sendo no futsal, porque que a equipe está no ataque e vai todo mundo para o ataque. Não, você vai ter jogadores que realmente vão para o ataque, você vai ter jogadores que ficam mais no meio de campo e jogadores que realmente acabam ficando concentrados na defesa, né? Não tem como você ter um avanço de todos os jogadores de maneira meio que desenfreada. E a hora que você perde a bola, você vai ter também a existência de uma tática defensiva. E o que representa essa tática defensiva? Da mesma forma que eu acabei de falar para vocês, e quando você não tem a posse de bola,
cada um vai ter o seu local, o seu posicionamento e a sua função enquanto defensor, né? Então, na tática ofensiva, por exemplo, você vai ter jogadores de defesa que, por terem como característica a marcação, o combate para a recuperação da posse de bola, eles vão apenas em algumas situações específicas para o ataque, né? E a mesma coisa quando na defesa, os jogadores de ataque eles voltam para auxiliar realmente de uma maneira mais intensa, mais efetiva na defesa em determinadas situações de jogo também. Porque imagine o seguinte, você recupera a posse de bola na defesa, você vai ter que fazer uma transição para a bola ir para o ataque. Na hora que você vai ver, cadê o atacante lá no ataque? Ele não está, ele está do seu lado da defesa. Então isso acaba atrasando o jogo, né? E todas essas táticas individuais, ofensivas e defensivas, elas vão ter como base aquilo que foi planejado, aquilo que foi estudado e que vai ser aplicado e sendo entendido como a tática coletiva de jogo, né? Como que vai ser as ações da equipe quando ela tem a posse de bola e o que ela vai fazer quando ela não tem a posse de bola. Então a gente vai ver isso estando muito presente no futebol hoje, né? Você vai ver um desenvolvimento, né? Um posicionamento tático enquanto atacante e depois quando perde a posse de bola você vai ver uma mudança, uma transformação nessa tática em que os posicionamentos, né, acabam sendo modificados a partir do momento que você perde a posse de bola, né? Então dentro dessa tática coletiva de jogo a gente vai ter as jogadas, né, que são essas táticas de bola parada que a gente pode entender aqui como sendo as jogadas ensaiadas, né, jogadas de cobrança lateral, de escanteio, de cobrança de falta, né, tiro de meta, por mais que possa ser incrível, existem jogadas de tiro de meta onde o goleiro obrigatoriamente ele tem que tentar a bola fazer chegar em um determinado jogador que ele vai dar sequência dentro de uma outra ação, né? E vai ter também as questões de posição, de posicionamento. Quando a gente fala, por exemplo, em ataque posicional, né, ele acaba sendo uma tática em que você vai determinar, por exemplo, algumas situações em que muitas vezes o jogador ele tem que estar lá naquele momento, né? Então, a hora que a bola chega, por exemplo, no meia, pelo lado esquerdo do campo, ele pega a bola e sem olhar ele faz um chute, né, um lançamento longo lá do lado direito do campo e ele encontra o jogador sozinho para receber essa bola. Como é que pode? O cara tem olhos nas costas? Não, porque isso aí foi uma ação planejada, combinada, ou seja, a partir do momento que ele pegasse uma bola naquela situação, obrigatoriamente o companheiro dele teria que estar posicionado onde ele realmente estava para receber. E às vezes quando o cara chuta essa bola e a pessoa não está lá, né, a pessoa fala, puta, por que o cara não olha antes? Não é que ele não olha antes, na verdade tinha que ter alguém lá, né, e não era necessário olhar. Se ele tivesse feito a leitura do jogo da maneira correta, a pessoa que era para estar naquele espaço realmente estaria lá, né. Isso vai envolver os jogadores, os laterais ou alas, os zagueiros, os meio-campistas, os atacantes, né. Então todo esse povo aí, eles têm toda uma sincronia que acontece dentro de campo, que a partir do momento que essa sincronia acontece e ocorre dentro do que é o ideal, você vai ver que o jogo também tem um desenvolvimento diferente. E a gente vai ver que tudo isso dentro da tática, às vezes pode ser complicado por uma situação que foge um pouco do controle daqueles que estão no campo, que são todos os aspectos externos, né? Então, questões de altitude, chuva, gramado, então tudo aquilo que é externo ou que pode ser, por exemplo, previsto, né? Ele acaba meio que interferindo nessa tática, nesse desenvolvimento de jogo. Certo? Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer dar algum pitaco? Vou entender o silêncio como não. Então, a gente vai ver aquilo que a gente já viu no futsal, né? A tática, uma forma organizada que vai existir de você aplicar os sistemas, né, e suas variações táticas a fim de fazer com que
o adversário se submeta à sua vontade. Então, a hora que a gente vê essa cobrança de escanteio, que saiu o gol da Alemanha, o que aconteceu? Toda a movimentação dos jogadores, ela serviu, por exemplo, para fazer com que o Miller conseguisse finalizar para gol. Então, esses jogadores, eles se movimentam de tal forma que eles acabam meio que induzindo a defesa brasileira a fazer uma determinada movimentação. Dentro dessa movimentação, você tem o impedimento, né, de combate, por exemplo, do David Luiz, que era o responsável pela marcação do Miller, e ele acaba finalizando quase que sozinho, o David Luiz saindo que nem um desesperado, tentando recuperar o espaço perdido. E aí entra, por que isso acabou acontecendo? Primeiro, porque o David Luiz ele deu espaço, né? Aquela história de você dar um espaço muito grande para o atacante se movimentar dentro da área, dentro do perímetro de gol ali, não acaba sendo uma coisa muito interessante, porque esses bloqueios, né, essa ação do corta-luz, ela acaba sendo uma coisa efetiva e aí acaba complicando. Então, o que a defesa alemã fez? Fez com que o ataque alemão fez com que a defesa brasileira fizesse aquilo que eles queriam, se movimentassem do jeito que eles queriam para que houvesse uma finalização tranquila do atacante alemão, né? Então, o que a gente acaba vendo? Que essa tática, né, ela vai estar sempre relacionada com espaço, tempo, bola e adversário. A gente sempre vai ter um problema a ser resolvido, né? E aí que tá, a forma como você soluciona isso vai depender de aspectos individuais e de aspectos coletivos. Qual é a decisão que você toma, né, a respeito disso. Então, a hora que a gente vai para essa questão dos aspectos individuais, dessas tomadas de decisão, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a gente precisa entender, na verdade, como que se dá essa distribuição de funções dentro do campo, né? Então, a gente vai ter, da mesma forma que existe no futsal, a existência do goleiro, a gente vai ter os dois alas, o fixo e o pivô, com características diferenciadas, mas que dentro do coletivo, dentro do desenvolvimento do jogo, todos têm que saber mais ou menos o que cada um faz de uma maneira muito mais intensa, porque as trocas de funções acabam sendo mais constantes. No futebol você não acaba tendo isso. No futebol você acaba tendo um respeito maior às características e às funções de cada um, né? Então a gente vai ter, por exemplo, no futebol a existência dos zagueiros, né, que tem como principal função trabalhar em frente à área do goleiro, protegendo a defesa, protegendo a área de gol. Você vai ter os dois laterais, que, como o próprio nome diz, atuam pelas laterais do campo, só que aí você acaba tendo uma diferenciação de acordo com o esquema tático, pois enquanto lateral, esse indivíduo ele vai ter como característica uma ação muito mais de auxílio da defesa do que de apoio ao ataque, né? Então, o lateral em si ele vai para o ataque, mas não de uma maneira tão intensa como às vezes acaba acontecendo com os alas, né? Os alas eles atuam muito mais avançados, eles atuam no mesmo setor de campo pelas laterais, mas eles apoiam muito mais o ataque do que os laterais, né? E isso vai depender de como que está sendo organizado os esquemas de jogo. Então a gente vai ter aí a existência do lateral e do ala. O que vai diferenciar um do outro? O papel tático que eles realizam dentro da partida. Você vai ter a existência dos jogadores de meio campo, né? Então dentro desses jogadores de meio campo você vai encontrar os volantes e os meias, né? Então tanto volantes e meias, eles são jogadores que atuam muito mais centralizados dentro da área de jogo, né? De modo que os volantes
eles têm como característica auxiliar no domínio das jogadas de meio de campo, então eles são considerados bons jogadores no que diz respeito à marcação e bons passadores, né? Então eles atuam à frente da linha de zagueiros, mas com uma característica daquilo que a gente chama de contenção do ataque, né? Eles servem como aquela primeira linha de frente defensiva e também como sendo uma primeira linha que vai auxiliar no desenvolvimento das jogadas de ataque. A gente vai ter os volantes como tendo uma característica muito grande de marcação, de modo que eles não são os principais responsáveis pelas armações de jogada, pela organização das jogadas de ataque, né? Essa função, na verdade, acaba sendo de quem? Dos meias, né? Então, dependendo do esquema tático, você vai ter 1, 2 ou até 3 meias atuando dentro do jogo, né? O que acaba sendo mais comum historicamente é a existência de 2 meias, né? O meia esquerda e meia direita, e são os principais responsáveis pela criatividade da equipe. Então eles que são os encarregados de criar as jogadas de ataque, né? Então esses jogadores acabam sendo considerados os mais habilidosos, aqueles que têm um controle, um domínio melhor da bola, e com isso eles fazem essa transição da defesa para o ataque, de maneira que no campo de ataque a bola sempre vai passar por eles, porque eles acabam tendo uma facilidade melhor para encontrar os espaços vulneráveis da defesa, seja por meio de jogadas individuais, seja por meio de passes ou lançamentos. E aí você vai ter os mais avançados ainda, né? A gente vai ter, por exemplo, em determinados sistemas, isso aqui está um tanto quanto assim, caindo em desuso, na verdade já está há um certo tempo em desuso no futebol, que são os pontas, né? Então você vai ter no desenvolvimento histórico do futebol a existência dos laterais e dos pontas. Então os laterais eles iriam até o meio de campo, um pouco mais à frente, e tinham por responsabilidade fazer com que a bola chegasse aos pontas. Esses jogadores pontas, o que eles atuavam, como eles atuavam? Eles atuavam realmente também pelas laterais do campo, mas no sentido de chegar até a linha de fundo e alçar essa bola para o meio da área para o atacante, né? Então você vai ter hoje muitas equipes que realmente não usam mais atletas com esse tipo de posicionamento ou esse tipo de função, né? O ponta ele acabou sendo substituído pelo ala. Então você vai encontrar uma quantidade maior de jogadores de meio de campo e os 2 alas que atuam avançados como se fossem pontas, ou seja, é o ala que sai lá do campo de defesa e vai para o ataque com a responsabilidade de alçar essa bola para o meio da área. E aí você tem o atacante, né? O atacante que é mais conhecido por centroavante, né? Você vai ter algumas equipes que jogam com um atacante de característica de área, ou seja, aquele jogador que joga no meio dos 2 zagueiros, esperando a bola chegar nele, esperando o momento certo para finalizar para gol, né? E você vai ter outras equipes que jogam sem aquilo que eles chamam de número 9 característico, na verdade, que jogam sem um centroavante que fica fixo lá na frente dos zagueiros. Na verdade, vocês vão acabar observando que são equipes que não têm um referencial de ataque específico. A hora que a gente volta lá naquele jogo Brasil e Alemanha, você vai ver, por exemplo, a Alemanha com o Klose lá na frente, né? E o Brasil também com um jogador avançado lá na frente como centroavante, que seria também jogando à frente dos zagueiros, que era o Fred, né? Qual que foi acabando sendo a diferença de um e de outro? Que para o Fred a bola não chegava, né? E para o Klose a bola chegou. Então isso que acaba sendo o essencial. Esses atacantes eles dependem das jogadas, das organizações de ataque para que a bola chegue até eles. Eles não podem sair lá da frente para vir buscar o jogo, né? Esse atacante que sai em busca do jogo, ele acaba sendo aquele falso 9, aquele falso centroavante. Ele não atua lá fixo, na verdade ele circula mais pelo campo. Agora, como é que isso se deu? Como é que foi esse desenvolvimento, né? Como é que chegou os esquemas táticos no nível que são praticados hoje, né? A gente via lá no futsal que você tinha 2-2, 3-1, 1-3, 0-4, não tinha muito número, né? Agora você tem 11 números, né? 10 números que você pode ficar brincando aí na organização. E historicamente,
o futebol ele privilegiava as ações de ataque. Entendia-se que quanto mais pessoas no ataque, maiores eram as chances de finalização para gol. Então eles não se preocupavam muito no desenvolvimento da modalidade com a defesa. De modo que um dos primeiros sistemas de jogo que se tem conhecimento acaba sendo 2-3-5. Olha que coisa de doido. E como é que é essa distribuição dos números dentro dos esquemas táticos? No futsal eu sempre falava que o X ele representava o meio de campo. Aqui você vai sempre ter uma sequência em que vai ter defesa, meio campo e ataque. Então o primeiro número sempre corresponde ao número de jogadores que vão estar na defesa. O número que está no meio corresponde aos números de jogadores que vão ficar com uma atuação restrita às jogadas de meio de campo. E o último número corresponde às jogadas de ataque. Sempre nesses esquemas táticos você nunca vai ter a designação, por exemplo, do goleiro entrando nesse cálculo aí, nessa somatória. Porque o goleiro ele sempre vai ficar naquela marcação ali, né? Você não vai ver, por exemplo, uma escolha tática no que diz respeito, igual acaba acontecendo com o futsal, do goleiro linha, né? Do goleiro sair junto com a defesa e ir lá para o ataque, atuar como um jogador a mais do ataque, né? Você vai ver determinadas situações em que o goleiro pode ir para o ataque para cobrar uma falta ou para tentar uma jogada de cabeceio no escanteio, mas dificilmente você vai ver ele saindo com a bola dominada ou indo para o campo de ataque e atuar como mais um jogador de ataque, né? Então o goleiro ele vai ter como responsabilidade principal ficar mesmo dentro da área, mas hoje você acaba tendo uma modificação um pouco no desenvolvimento do goleiro a partir do momento que ele atua bem mais avançado, realizando essa sobra, né, essa cobertura defensiva dos zagueiros, e daí ele acaba, por estar fora da área, tendo que se utilizar exclusivamente dos pés, beleza? Então a gente vai ver esse sistema piramidal que privilegiava demais essa questão do ataque, né? Mas a partir do momento que você tem o desenvolvimento da regra do impedimento, você acaba fazendo com que modifique-se isso aqui e procure-se por um pouco mais de equilíbrio no que diz respeito às ações de defesa e ataque, né? Então aí a gente vai ter, por exemplo, o surgimento daquele sistema que é chamado de sistema WM, né? Porque a hora que você analisa o posicionamento dos jogadores de defesa e dos jogadores de ataque, fica bem representado o que seria a letra W e a letra M. Então você tem aqui 3 defensores, né? 2 jogadores meio-campistas mais um pouco recuados atuando à frente dos zagueiros, né? Que seriam hoje os 2 volantes. Aqui você acaba tendo 2 meio-campistas mais avançados, que seriam os meias, e aí os atacantes, de modo que você teria 2 pontas, ponta direita, ponta esquerda, e o centroavante. Então muitas das nomenclaturas elas ainda acabam sendo reflexo daquilo que foi o processo histórico de desenvolvimento do futebol, né? Então ele tem aí um 4-2-2-3, né? O WM. E aí você vai ter em 54 uma revolução no futebol, né? Uma revolução no futebol no que diz respeito ao desenvolvimento do sistema tático que foi característico da Hungria de Puskás, né? O surgimento dos alas. Então você vai ter 3 zagueiros, de modo que esses zagueiros, você tinha a possibilidade desses zagueiros irem para o ataque também como um jogador surpresa. Você tinha aqui a existência dos 2 alas atuando à frente, né, e não laterais. Você tinha ainda mais 3 atacantes também que atuavam enfiados e apenas 2 jogadores característicos de contenção de ataque, né, 2 volantes mais centralizados. Então você acaba vendo uma mudança muito grande na forma como que era o comportamento das equipes dentro do campo. Uma coisa que é interessante de a gente comentar, né, e analisar, a Copa do Mundo ela teve um papel fundamental, principalmente no que diz respeito
a verificar quais surpresas iriam surgir, quais surpresas seriam apresentadas pelas seleções, né? Então, você tinha algumas notícias que demoravam a chegar a respeito de esquemas de jogo, mas você só conseguiria ver de maneira clara as diferenças quando elas realmente surgiam na Copa do Mundo. Então você tem aí a Hungria de Puskás, o carrossel holandês, né, esquemas de jogo que trouxeram uma determinada surpresa porque eles quebraram um certo padrão daquilo que estava até então sendo apresentado por todas as outras seleções, né? A seleção brasileira, por exemplo, ela sempre conseguiu ter um destaque muito grande pelas características individualistas dos jogadores, né? Então, aquela ação em que todo mundo esperava uma organização maior de uma ação de ataque que era quebrada a partir de uma jogada individual que abria os espaços e com isso acabava permitindo, né, a finalização e o gol. Hoje você já não acaba tendo tanto disso, né? Por que você já não acaba tendo tanto disso? Porque a própria tecnologia faz com que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo. Então, é difícil você ter algum segredo tático, algum posicionamento que realmente cause alguma surpresa, né? Eu acho que na história do futebol, assim, nos últimos anos, eu acho que a forma de jogar, principalmente das equipes do Guardiola, que trouxe uma diferença um pouco no esquema de jogo, né? Ou mesmo das equipes que... como que era o nome do técnico alemão lá? Que é o técnico do Liverpool agora. Isso, Jürgen Klopp. Também, ele acaba conseguindo fazer alguma coisa diferente em torno dos esquemas de jogo, mas a gente acaba percebendo uma movimentação, né, uma organização tática um pouco mais homogênea do que a gente encontrava antes, né? A gente vai ver lá a hora que você vai, por exemplo, um 4-2-4, né? O que você acaba tendo? Também 4 defensores, 2 volantes, 2 pontas e 2 atacantes à frente. Em 62, você vai percebendo que aos poucos aquele sistema de jogo que privilegiava a turma lá na frente, ele vai recuando, e aí acaba havendo uma preferência maior por ações defensivas, né? De modo a gente chegar hoje em determinadas equipes a preferência por atuar de maneira defensiva, aguardando as ações de contra-ataque rápido, né? Então você vai ver muitas equipes que preferem sofrer um pouco mais, né? No sentido de permitir um pouco mais de posse de bola pelo adversário, mas que a hora que ela tem a posse de bola, ela procura fazer essa transição rápida, finalizar, e a partir do momento que ela faz o gol, ela recua de novo e ali fica. Lembra, se vocês lembrarem, ou vocês pesquisarem, você vai ter principalmente as equipes do Parreira, né? Todas as seleções que o Parreira comandou no Brasil, atuava mais ou menos nesse sentido. Quando ganhava de 1-0, todo mundo falava, nossa, ganhou de 1-0, foi goleada, porque foi aquele momento que conseguiu fazer o gol, recuou todo mundo e fechou o jogo, né? E isso acabou sendo uma característica que foi para Luiz Felipe Scolari e outros treinadores aí. Então, em 62, você já acaba vendo aqui um sistema 4-3-3, né? Então, você ainda tem a existência dos 2 laterais, você acaba tendo a existência de um volante, 2 meias, o ponta esquerda, ponta direita e o centroavante. E aí a gente vai para o 4-4-2. O 4-4-2 ele acaba sendo, eu acho que, um dos sistemas táticos mais difundidos, um dos sistemas táticos que acaba sendo mais fácil de você trabalhar, por exemplo, na iniciação tática do futebol, né? Então, eu lembro que na época das escolinhas do São Paulo, o que acontecia? Era meio que uma regra que vinha lá do São Paulo mesmo,
de todas as escolinhas trabalharem no 4-4-2, todas as equipes de base do São Paulo trabalhavam no 4-4-2, por quê? Porque o principal trabalhava no 4-4-2. Então a ideia deles era, a partir do momento que desde a base está conhecendo esse sistema de jogo, a hora que chega no principal é mais fácil o entendimento e a compreensão das funções e dos posicionamentos, né? Então no 4-4-2 você acaba tendo 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, um meia direita, um meia esquerda e 2 atacantes avançados. Você viu que sumiu quem aí dessa história? Sumiu o ponta. Então a partir do advento do 4-4-2, a função do ponta, né, do ponta esquerda, do ponta direita, que estava aparecendo aqui até 62, ele acaba desaparecendo, né? Na Copa de 70 você tinha ainda os pontas, né? Eu acho que a partir da década de 80 esses pontas eles acabam meio entrando em extinção, né? Dando espaço para os alas, e aí você tem nesse 4-4-2 realmente a extinção do ponta. E aí a gente tem aqui um outro sistema, 4-4-1-1, né? Hoje aí começa aquela brincadeira de números, né? 4-4-1, você vai ter 4 defensores, 4 meio-campistas, naquele mesmo sistema, 2 meio-campistas de marcação, ou seja, 2 volantes, 2 meias, um atacante mais avançado e um atacante mais, né, recuado, né? Então você vai ter esse atacante aqui como sendo aquele que joga no meio dos zagueiros e aquele que acaba tendo uma movimentação um pouco maior, né? É claro que a gente não pode falar que essa é a característica, por exemplo, que a gente encontra no Messi, mas se você ler o livro do Guardiola, ele acaba falando que dentro do campo ele orientava a equipe dele a prestar atenção nas movimentações do Messi, porque o Messi ele não ia ficar avançado na frente dos zagueiros, mas nem também muito recuado junto aos volantes. Ele ia ter que ficar no espaço, e a hora que a gente vê o posicionamento defensivo, a gente vai ver a questão da existência de 2 linhas de 4, por exemplo. Então a função do Messi é trabalhar dentro dessas 2 linhas de 4 jogadores, né? E aí qual que é a função tática dele nessas 2 linhas de 4, segundo o Guardiola? Fazer o que ele quiser. É bem fácil. A hora que você pegou essa bola no meio dessas 2 linhas de 4, faz o que você quiser. Então os jogadores têm que trabalhar de modo a permitir com que o Messi pegue essa bola no meio dessas 2 linhas de 4 e aguardar. Ele pode finalizar, ele pode fazer o passe, ele faz o lançamento, ele faz a jogada individual e sempre isso acaba trazendo perigo para a equipe adversária. Aí a gente vai para um 4-5-1, né? Aí o que a gente acaba tendo dentro de um 4-5-1? Né? Uma presença muito grande de jogadores no meio de campo, né? Qual que é a ideia do 4-5-1? Você não vai trabalhar mais com laterais, você vai trabalhar com alas agora nesse sentido. Então a hora que os 2 alas vão, você tem 5 jogadores no meio de campo, você vai ter 3 volantes, ó. E qual que é a obrigação desses 3 volantes aqui? Eles realmente servem para cobrir a descida dos alas. Então na hora que o ala esquerdo vai para o ataque, você já vai ter um volante que vai ser responsável pela cobertura desse espaço deixado pelo ala. A hora que o ala direito vai, você vai ter também um volante responsável por ocupar esse espaço deixado pelo ala. E a hora que o ala vai para frente e perde a posse de bola, qual que é a obrigação dele? Ocupar os espaços deixados pelos volantes que foram fazer a cobertura deles da ala. Então você acaba tendo essa existência dessas trocas de funções, dessa cobertura defensiva que acaba sendo essencial para você ocupar os espaços necessários, né? Aí você tem também o 3-5-2 do mesmo sistema, né? O 3-5-2 ele acaba sendo interessante porque ele trabalha com 3 zagueiros, né? Ele vai ter o zagueiro central, o quarto zagueiro e um terceiro que é o famoso líbero, né? Por que e qual que acaba sendo essa função do líbero? Ao mesmo tempo que ele ajuda na defesa, ele também é um jogador que, por características, tem uma boa condução, um bom passe, então ele acaba sendo um atleta, né, que parte de trás da linha de zagueiros com a bola dominada e vai em direção ao meio campo e ataque, né? Então ele acaba tendo uma liberdade um pouco maior
nessas movimentações e nessas ações. Então ele acaba sendo quase que um efeito surpresa que parte de trás. Isso aí foi utilizado de uma maneira muito grande mesmo, quase por todas as equipes, a partir da Copa de 1990, né, na Copa da Itália. Então você tem a presença do líbero sendo presente em boa parte das equipes, inclusive na equipe brasileira, né? Aqui a gente tem um pouco, né, uma representação do que foi um esquema tático da seleção brasileira na Copa de 82, né? Então você tem a existência de um sistema que era um 4-2-3-1, né? Você tinha 4 defensores, de modo que você tinha os 2 laterais, o Leandro e o Júnior, que iam para o ataque, né? E a partir do momento que eles iam para o ataque, eles tinham que ter uma cobertura melhor da defesa. Então você tinha tanto o Toninho Cerezo quanto o Falcão, e essa equipe ela acaba sendo interessante porque era uma equipe que tinha muita habilidade para uma equipe só, né? A hora que você olha Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo e Éder, você tem aqui 5 jogadores de meio campo que possuíam não só uma inteligência muito grande sobre o que fazer com a bola e como organizar as jogadas de ataque, mas que faziam com que essa equipe por si só tivesse um potencial de ataque muito grande, mas um potencial defensivo não tão grande, né? Se você olhar desses 5 jogadores de ataque, o único que era realmente que tinha uma característica muito mais marcante defensiva era o Cerezo, né? Os demais, até o Júnior, depois, quando avançou um pouco mais na idade e continuou jogando futebol, ele saiu da lateral e foi atuar como meio campista também, né? Devido a essa inteligência que ele possuía na distribuição das jogadas, nas características de ataque dele, né? Então você tinha aqui o Cerezo como obrigação apoiar o ataque, mas dar um suporte nas descidas do Leandro na hora que ele ia para o ataque. O Falcão, que tinha que cobrir quando o Cerezo saía da sua função para cobrir a subida do lateral direito, ou cobrir a subida do lateral esquerdo, né? E muitas vezes também atuar como atacante. O Zico e o Sócrates, que trabalhavam de maneira conjunta, sempre invertendo o posicionamento dos dois, e o Éder, muito mais, com uma intensidade menor, auxiliando na defesa, mas com uma intensidade um pouco maior nas ações de ataque, principalmente aqui no que diz respeito à ponta esquerda. E o Serginho, né, que era o centroavante, ou seja, a função dele era ficar no meio dos 2 zagueiros tentando abrir espaço para que houvesse a chegada desses outros 3 meias aqui brasileiros. Então você acaba vendo aí uma seleção que acabou tendo um nível muito alto no que diz respeito a jogadores habilidosos dentro de campo, mas que não conseguiu ter o resultado positivo que se esperava, né? Não conseguiu o sucesso tão esperado. E esses mesmos jogadores, salvo algumas modificações, foram para a Copa de 86 também com uma característica de habilidade muito grande, também não conseguiram ter muito sucesso. Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu? Da parte defensiva, principalmente, né? A hora... Sim, sim. Sempre acaba acontecendo isso. Se você for observar os jogos, você vai ver que enquanto ataque eles atuam de uma maneira, enquanto defesa eles atuam de outra, né? Enquanto ataque, quer ver? Deixa eu fechar esse aqui e abrir um outro esqueminha meu aqui.
Tcharam! Achou que não ia ter campinho? Claro que vai ter campinho, pô. Vamos lá. Vamos fazer o ataque sair nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, beleza? Então, vamos posicionar aqui os nossos jogadores na defesa. Então, o que a gente vai encontrar hoje que acaba sendo mais comum nas equipes enquanto atuando na defesa? Você vai ter a formação, basicamente, daquilo que a gente chama de duas linhas de 4, né? E por que a gente faz essas duas linhas de 4? Daí eu mostro para vocês aquilo que o Guardiola falava pro Messi, né? Ó, atua nesse corredor aqui, ó, é aqui que você tem que ficar, cara. Então você acaba tendo aqui as duas linhas de 4 que é falado, e assim, a hora que você assiste o jogo, que você vê a câmera de longe mostrando, nossa, isso fica muito claro, muito claro, muito claro. E assim, o que acaba sendo interessante, né, nessas duas linhas de 4 que acabam surgindo dentro dessa configuração defensiva, você vai criar uma situação em que, caso o atacante chegue ali, ele vai se ver numa situação complicada, porque ele vai ser encaixotado, né? O que a gente fala desse encaixotamento? A hora que ele entra aqui, ó, ele vai ter, ó, uma dupla marcação aqui, um fechamento de setor aqui e um fechamento de setor aqui. Então a única possibilidade dele é qual? Recuar essa bola, né? Então essas duas linhas de 4 elas acabam permitindo. E a hora que você tem esse encurtamento aqui, o que vai acontecer? Esses outros jogadores também aqui diminuem e recuam. Então eles acabam fechando cada vez mais as possibilidades, né? Então essas duas linhas de 4 ela acaba sendo bem interessante nesse sentido, de você diminuir os espaços para que as possibilidades de jogo também sejam diminuídas, né? O que é necessário a gente observar, e aí com isso a gente acaba entendendo um pouco mais essa questão da dinâmica do jogo. A gente entende que dentro dessa dinâmica do jogo, você vai observar que as trocas de passes elas devem ser rápidas e as movimentações também devem ser rápidas. Para quê? Para que você consiga quebrar essas duas linhas de 4, né? Então, a hora que você vai verificar os posicionamentos de ataque no que diz respeito às equipes que estão atacando, você vai ver que esses posicionamentos eles vão fazer com que esses jogadores procurem se encontrar na onde? Nas brechas, né? Então é isso aqui que sim, sim. Sim, exato, por isso que tem que ser rápido. Olha lá, não é o campo inteiro que tem que ir, só o jogador. Por isso que tem que ser. Ai, caçamba! Por isso que tem que ser rápido, porque você vai ver que as principais chances de jogada elas vão ocorrer em direção àquele atacante que seria o centroavante, né? Mas sempre pelas diagonais, ou a partir de jogadas de linha de fundo em que essa bola também vem da linha de fundo para trás, também em diagonal. Por isso que muitas vezes você está assistindo o jogo
e os narradores, os comentaristas falam, não, porque está se insistindo demais por essa jogada de meio, e entrar pelo meio é difícil. Por que entrar pelo meio é difícil? Porque é onde tem mais gente, né? É onde tá mais congestionado. Então você tem que tentar o quê? Procurar abrir mais o jogo, porque a partir do momento que você abre mais o jogo, você faz com que haja a possibilidade de abertura dessas linhas, dessas jogadas diagonais, né? É isso que acaba sendo interessante. Ou você consegue fazer com que o adversário erre, né, no posicionamento. Então, vamos lá voltar para o nosso jogo lá, né? Porque o nosso jogo ele é rico em erros de posicionamento. Então, lá, tá saindo som. Tem, mas ela é um pouco mais complicada, assim, porque ela vai depender muito de um treinamento muito grande e principalmente, né, tem uma coisa muito engraçada na história do futebol. Acho que eu já comentei com vocês quando eu falei de tática, acho que lá no futsal, não me recordo, ou se foi pro pessoal da noite na aula passada, que na Copa do Chile, o técnico brasileiro reuniu os jogadores do vestiário e começou a explicar na palestra dele como que seria a distribuição tática da equipe no jogo. Então ele definiu as funções, ele definiu os posicionamentos, o que cada um tinha que fazer a hora que tinha a bola, o que cada um tinha que fazer a hora que não tinha a bola, e nesse momento o Garrincha levantou a mão, né? Ele falou, fale Garrincha, qual que é a sua dúvida? Ele falou, cara, bacana isso aí, mas você já combinou com a outra equipe tudo isso também? Né? Então quando a gente monta duas linhas de marcação no escanteio, essas duas linhas elas vão ter que se basear num padrão de movimento. O que acontece aqui nesse exato momento, né? O que acaba sendo crucial nesse exato momento? Você tem a formação das linhas e você tem um passe, né, em que o marcador está um tanto quanto longe do atacante, né? Quer ver? Só para a gente voltar aqui. A câmera não mostra, mas você vai ter aqui uma linha de zagueiros formada aqui, uma outra linha aqui, você vai ter um meio-campista aqui, certo? Aí, chegou mais um outro meio-campista para ajudar na marcação. Então, aqui, ó, o Fernandinho está tendo uma função vital aqui de fechamento de linha, certo? De fechamento de espaço. Só que o que a gente observa? Que aqui, ó, o espaço que é deixado para esse jogador aqui, ele acaba sendo muito grande. E esse, o que tem a posse de bola aqui, ele vê essa possibilidade aqui, né? Ele ficou na dúvida, e agora, para quem eu toco? Eu toco para o árbitro ou toco para esse cara? Não, eu vou tocar para ele, né? Porque a hora que ele receber essa bola, as chances de acontecer alguma coisa interessante acabam sendo boas. E o Fernandinho faz essa leitura de jogo. Ele faz a leitura de jogo no seguinte: se eu cortar essa linha de passe aqui, eu já armo o contra-ataque, né? Eu armo o contra-ataque e esse contra-ataque vai ser perigoso. Só que o que acaba acontecendo? Aquilo que a gente chama de bote errado. O que é um bote errado? Ele chegou na jogada, mas ele não chegou totalmente na jogada. A hora que ele chegou um pouco atrasado. A hora que ele chega atrasado, o que acontece? Você tem a abertura de um espaço gigantesco aqui dentro de campo, né? Nesse espaço gigantesco dentro de campo, olha esse outro jogador aqui entrando em diagonal. Mas nessas duas linhas aí você tem uma segunda cagada acontecendo, um segundo erro de posicionamento, que é de quem? Do Marcelo, certo? Ele como lateral, ele não tinha que estar aqui atrás dos zagueiros, ele tinha que estar aqui, ó. Ou ele tinha que estar aqui, ó, na mesma linha deles. A hora que ele está atrás da linha, o que acontece?
a gente tem 2 jogadores entre o atacante e o gol, ou seja, ele começa a dar condição de jogo plena para esse jogador receber a bola e finalizar. Leva um drible bonitinho, e aí você tem o segundo gol da Alemanha acontecendo, né? Mas assim, até então, o 2-0 não acaba sendo um problema muito grande, né? Não é uma coisa absurda, uma coisa difícil de você recuperar, né? Há condições, mas acontece que a pressão que foi colocada em torno deles, né? E aí os aspectos psicológicos eles acabam influenciando de grande maneira o que acaba acontecendo dentro da partida, né? Então, ó, você vê uma linha formada de marcação aqui, uma outra linha aqui muito mal feita de marcação também, que daí permite uma segunda finalização, né? Então, aí que acaba sendo interessante. Quando a gente fala da necessidade de se apresentou, e não só nesse jogo, durante a Copa toda, né? Durante a Copa toda o Brasil meio que errou e muito no que diz respeito a esquemas e posicionamentos dentro de campo, né? Você pode ver, é difícil a gente conseguir enxergar pela câmera um posicionamento da Alemanha defensivo, né? A Alemanha ela procurou da mesma forma que o Brasil, no começo da partida, atuar com linhas altas de marcação. O que é uma linha alta de marcação? Se avançar essas 3 linhas que formam, né, as 2 linhas de 4 mais os 2 jogadores mais avançados, ele recuperou a bola. Da mesma forma que a Alemanha recuperou a bola, né? A diferença foi que, a hora que o zagueiro brasileiro recupera a bola, o que ele faz? Ele dá um chutão para frente. Né? Se você olhar o chutão para frente, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brasileiros atrás. E ele chuta para o vazio. Ou seja, ele devolve a bola para a equipe da Alemanha. Aí o zagueiro da Alemanha, ele recebe essa bola. Ele recebe essa bola, ele passa do primeiro atacante, ele passa no meio dos 2 meias e mais um volante, e aí vem uma dupla marcação. O que acontece quando você tem uma dupla marcação? Obrigatoriamente, numa marcação dupla, a equipe defensiva tem que recuperar a posse de bola. Ele ainda consegue fazer com que essa bola passe no meio desses 2 jogadores que estavam realizando essa marcação, né? Sendo que um deles era o zagueiro que tinha que estar aqui atrás. Ou seja, mais uma vez aquela situação de bote errado, né? O cara sai da função dele para tentar auxiliar numa outra que não era dele, e aí ele abre o espaço, né? Ele abre o espaço, e ao abrir esse espaço ele permite uma situação que traz perigo. Uma situação que traz perigo que você tem. Você tem aqui, ó, 3 atacantes para um defensor. Porque esse aqui está muito longe e esse aqui está muito atrás, né? A hora que esse defensor ele é driblado, olha o posicionamento do corpo dele como está totalmente errado, né? A bola está aqui, ele está de costa para a bola, ou seja, ele não consegue ver o que vai acontecer, né? Ele não consegue ver o que vai acontecer. Esse aqui não consegue chegar, e aqui está longe ainda, está longe, está longe. Olha lá, tocou, até você girar o corpo de novo, você não consegue se posicionar de novo, você está desequilibrado, aí essa bola volta, você continua de costa, agora você tem uma situação de 3 contra 3, ou seja, ninguém voltou mais, e aí você dá a possibilidade de finalização, olha, totalmente isolado com o gol aberto, né? Não tem como, não dá tempo, não tem tempo de reação para você recuperar. O mais assustador nessa imagem é essa incapacidade de retornar para se tentar recompor a defesa, né? Ou seja, dá a impressão que todo mundo ali ficou para trás vendo, e aí vamos ver o que os 3 vão fazer ali, ó. Dependendo de como for, a gente recebe essa bola. Então, esse acaba sendo um problema que foi bem claro, né, nessa partida. Deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar lá no slide, porque aí acaba sendo um tanto quanto engraçado de olhar as estatísticas do jogo. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem aqui nessa partida essas estatísticas aqui, ó. Esqueçam essa primeira linha. Deixa eu apagar essa primeira linha aqui para vocês. Como é que eu apago isso aqui agora?
Vamos lá. Você olha a estatística do jogo. 18 finalizações do Brasil, 14 da Alemanha. 8 finalizações do Brasil em gol, 10 da Alemanha. 52% de posse de bola do Brasil, 48 da Alemanha. 11 faltas cometidas para o Brasil, 14 da Alemanha. 3 impedimentos brasileiros, nenhum alemão. 1 cartão amarelo do Brasil e nenhum da Alemanha. Se você olha a estatística e você não sabe o resultado do jogo, você fala o quê? Que foi um jogo equilibrado. Correto? Você fala que foi um jogo equilibrado, né? 2 equipes finalizando bastante, né? 10 finalizações da Alemanha para gol, 8 do Brasil. Você vai falar, pô, isso aí foi um jogo, vai no máximo 2-0, 2-1, né? 2-2. O Brasil com muito mais posse de bola, mas não tanto assim quanto a Alemanha, ou seja, teve um volume de jogo muito grande, né? Um número de faltas muito baixo, né? 11, 14. Se você olhar determinados jogos do Campeonato Brasileiro, o primeiro tempo acaba com 28 faltas, só para você ter uma ideia, né? Você vê aí a noção de impedimento, ou seja, relacionado às ações de ataque, 1 cartão amarelo, ou seja, um jogo que estava sendo limpo, não estava ninguém apelando, que surpreende na hora que você vê o resultado, né? Então a gente vê que muitas vezes a estatística ela não representa de uma maneira clara e direta o que realmente aconteceu no jogo, né? A hora que você vê os posicionamentos táticos, né, das equipes, você acaba tendo isso, né? A hora que a gente vai analisar a questão das numerações, né, da distribuição dos esquemas táticos, o Brasil joga 4, 2, 3, 1, certo? E a Alemanha vem praticamente quase que no mesmo esquema, também acaba vindo com um 4-2-3-1, mas as características dos jogadores elas acabam sendo um pouco diferenciadas nesse 4-2-3-1. Então a gente vai ver que dentro do que é o esquema tático, a gente tem que ficar atento e muito no que corresponde, quais são as características individuais dos jogadores, né? Então a hora que você pega, por exemplo, Khedira, Schweinsteiger e Kroos, são jogadores de meio campo ali que tem uma função principalmente ali de contenção no meio de campo, de modo que o Kroos acaba sendo um jogador alemão com uma qualidade de passe muito boa, né? E o Özil e o Müller como sendo os 2 atacantes de apoio ali, que tem essa função de organização de jogada para o Klose, que é um centroavante característico que joga enfiado no meio dos zagueiros. A hora que a gente vai para o Brasil, por exemplo, você vai ter Fernandinho e Luiz Gustavo como sendo realmente 2 volantes ali, 2 jogadores de meio de campo com características muito mais defensivas do que ofensivas, e Bernard, Oscar e Hulk como jogadores mais avançados. Ou seja, o Brasil entrou com 3 meias, enquanto a Alemanha entrou com 2 meias, certo? E um volante bom passador. E o Fred, que ficou lá enfiado no meio dos zagueiros, coitado, foi massacrado nessa Copa do Mundo, né? Queriam que substituísse ele por um Rony, mas ele fez aquilo que era a obrigação dele, né? A função tática que foi passada para ele, que era ficar na frente dos zagueiros, e ele não podia sair dali. E por que eu falo que dentro dessa Copa ele acabou sendo muito massacrado e de maneira injusta? Porque ele só fez aquilo que foi mandado ser feito. Se ele sai daquilo que foi mandado de ser feito, o que ia acontecer? Ele ia ser substituído por outro. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que foi passado para ele, né? Apesar de todos os outros não estarem fazendo, né? Então você olha em determinadas situações de jogo do Brasil, por exemplo, o Davi Luiz, que é um zagueiro lá no ataque, o Dante como um volante, o Marcelo e Michael por aí, né? No campo. Então você via que a desorganização... Aí você acaba vendo que a desorganização tática do Brasil é que resultou no 7-1, né? Então é esse que acaba sendo o X da questão, né? O principal problema que ocorreu com essa equipe, e não foi num jogo isolado, foi durante toda a Copa, que culminou nesse jogo da Alemanha, tanto que você vai depois para o jogo com a Holanda, também acaba tendo dificuldade para jogar e acaba perdendo também na disputa de terceiro e quarto,
né? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Mais uma vez vou entender o silêncio de vocês como não. Então, assim, ontem estava tendo esse debate no Sport TV e foi bem interessante, né? Em todas as Copas do Mundo que o Brasil chegou como favorito, ele perdeu. Isso é bem legal de se analisar, né? Você tem uma Copa das Confederações que o Brasil ganha da Espanha, que era campeã mundial, e que jogou fácil e ganhou muito fácil o torneio, né? Então isso fez com que houvesse uma autoconfiança muito elevada para um evento, para um torneio que não é tão fácil como se parece, é bem complicado, é bem difícil, em que a eliminatória ela acaba sendo importante. Por que a eliminatória acaba sendo importante? Porque aquilo que a gente fala, ela vai fazendo com que o time comece a ficar calejado, né? Ele vai começando a ganhar um certo entrosamento a partir do momento que situações surgem e as soluções para essas situações vão sendo implementadas, né? E o Brasil não passou por uma eliminatória. O Brasil ele ganhou a Copa das Confederações e já foi para a Copa do Mundo com muito pouco tempo de preparação. E as outras equipes fizeram o quê? Começaram a estudar o Brasil, né? O que o Brasil faz, quais são as características. Se você olhar aí a escalação do Brasil, você vai ter todos os jogadores praticamente atuando fora, né? E isso acaba facilitando. Tem alguns sites que você consegue encontrar em que eles apresentam o scout completo das partidas de todas as equipes do mundo, né? É um site pago. Eu sei disso porque um amigo meu que foi auxiliar técnico, né? Ele é ainda auxiliar técnico do Adilson Batista, ele falou que ele trabalha com esse tipo de software. Então, o Cruzeiro vai jogar contra o Corinthians. Então, ele consegue pegar todos os últimos jogos do Corinthians, todas as variações táticas, quantas jogadas de linha de fundo, quantas jogadas de meio de campo, quem mais toca a bola, quem mais recebe essa bola, quem é o principal finalizador, nas ações de defesa, ou seja, consegue-se fazer um mapeamento de tudo o que acontece, né? E o Brasil não conseguiu aproveitar esse tempo que ele não participou das eliminatórias para criar algo diferente. Ele apresentou mais do mesmo. E a hora que apresentou mais do mesmo, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Então aí não tem como ter milagre, né? Então uma coisa que era óbvia na equipe do Brasil, e aí a equipe da Colômbia soube aproveitar bem. Qual que é o principal referencial de ataque do Brasil? Neymar. O que você faz? Arranca ele da partida. A partir do momento que o Neymar se lesionou, a equipe do Brasil inteira perdeu o único referencial que ele tinha, né? Não tinha quem conseguisse substituir a ponto de manter o padrão de jogo, o volume de jogo da equipe, o que trouxesse esse caráter individualista que desequilibra uma partida. Então esse acabou sendo um problema dessa seleção, certo? Nessa parte do futebol, da tática, é bem legal comentar esse respeito. Por quê? Porque muito do que é aplicado, principalmente na base, ela pega como referencial o que acaba acontecendo no adulto, né? E assim, quando eu falo base, lá naquela fase de especialização dos 14 anos para frente, né? Dos 14 anos para trás, você vai procurar, na ordem regressiva, vai trabalhar o 4-4-2, que acaba sendo mais fácil para o entendimento, mas principalmente no que diz respeito à compreensão das movimentações de defesa, de meio de campo, de ataque, o ocupar os espaços, que acaba sendo essencial. Eu lembro que na época de escolinha de São Paulo, a gente ganhava, eu falava que a gente ganhava o jogo no par ímpar, né? Principalmente nas categorias lá, sub-9, né? Porque a hora que você ganhava o par ímpar, você chutava a bola para o outro lado e a bola ficava lá, né? Até aquela bola conseguir atravessar o meio de campo era difícil, né? Era difícil e você tinha que aproveitar esse momento para fazer gol e recuperar a bola o mais rápido possível também nas jogadas de saída de meio de campo. Então era bem interessante e bem engraçado. Mas dos 14 para frente o esquema tático ele já acaba sendo um pouco mais fácil de ser trabalhado, né?
Então, com base em tudo isso que a gente viu até agora, eu posso dizer para vocês que a gente consegue dividir o jogo em 4 momentos, né? Em 4 momentos bem distintos dentro de uma partida. Vocês conseguiriam distinguir ou saber me dizer quais seriam esses 4 momentos? A gente chegou a falar um pouco desses 4 momentos no futsal, né? Esses 4 momentos eles sempre levam em consideração, né, as questões de bola, né? E aqui. Então, dentro desses 4 momentos, quando não tem a posse de bola, né? Quando o adversário tem a posse de bola, qual que é a minha melhor formação, né, defensiva, né? Qual que é a formação do ataque, como que o ataque está atuando, né? Então, a partir da movimentação dos atacantes, eu vou ver como que eu vou formar as minhas linhas defensivas, né? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da minha defesa, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos do ataque adversário, o que o atacante está tentando fazer, né? Como é que a minha equipe deve se organizar, qual que é a melhor formação defensiva da minha equipe, se os atacantes possuem determinadas características nas quais os meus defensores conseguem realmente dar conta do recado, né? Conseguem fazer com que haja um impedimento, por exemplo, dessas ações de ataque, né? De modo que eu devo usar uma marcação um pouco mais alta, né? Quando a gente fala marcação pressão no futebol, ela é um pouco diferente da marcação pressão do que acontece no futsal. Por que eu falo isso? Porque a área de jogo ela acaba sendo muito grande, né? Então, a gente vai falar no futsal, por exemplo, uma marcação mais alta, né? Uma marcação mais alta é que ela acaba avançando um pouco a linha do meio de campo, mas ela não vai lá realmente na área do goleiro impedir essa saída de bola, porque essa saída de bola ela pode ser por meio de um lançamento longo, né? E esse lançamento às vezes acaba pegando de forma desprevenida a defesa, ainda mais no que diz respeito às questões de linha de impedimento, né? Então, dependendo de como for, se você tem alguém vindo de trás em velocidade, entrando numa diagonal, atrás da linha de zagueiros, ele consegue daí pegar em situação regular essa bola e finalizar para gol. Então, um primeiro momento é o meu momento de defesa. Só que aí vai chegar uma hora que eu vou recuperar essa posse de bola, certo? E a partir do momento que eu recupero essa posse de bola, eu tenho que saber como é que eu vou organizar meu contra-ataque, certo? Na verdade, como é que eu vou fazer essa transição da defesa para o ataque, que não necessariamente vai ser um contra-ataque. Então você vai ter no futebol, de uma maneira bem distinta, essa transição como uma saída da defesa para o ataque, que é uma situação um pouco mais lenta, em que se privilegia a posse de bola, né? E você vai ter também o contra-ataque por si próprio, que aí sim é uma ação um pouco mais rápida, um pouco mais intensa, que tem por sentido e objetivo pegar a defesa desprevenida, né? Então, a hora que você consegue pegar essa defesa desprevenida, você consegue ter condições melhores de finalização, né? Então, quando eu recebo essa posse de bola, quando eu recupero essa posse de bola, o que eu tenho que analisar? Como que está a organização do adversário no que diz respeito ao posicionamento dos defensores? Eu tenho espaço para atacar? Não tenho espaço? Onde que estão esses espaços para eu conseguir fazer a minha infiltração? Então, a partir do momento eu consigo fazer uma leitura para que eu analise se realmente eu posso fazer esse contra-ataque ou eu tenho que só reter essa posse de bola, né? Dependendo do setor que eu recuperei essa posse de bola, como é que vai ser essa transição? Quais são os principais jogadores que eu tenho na minha equipe que tem essa característica de realização dessa transição defesa e ataque? Vai ser um volante que pode fazer essa transição ou realmente vão ter que ser os 2 meias? Aonde que estão esses 2 meias posicionados? Eles estão em condições de fazer essa transição? Então isso acaba sendo interessante de se analisar, né, nessa necessidade que existe de se ler o jogo, né? Ou seja, se eu faço um lançamento ou se eu faço esse controle, essa condução de bola, quem são esses jogadores que vão ser responsáveis pelo contra-ataque, né? E a partir do momento que eu estou no ataque,
o que eu tenho que ter de uma maneira bem clara? Como é que eu quero finalizar para gol? Né? Essa finalização vai ser como? Vai ser uma finalização a partir de um chute que ocorre de fora da grande área, ou vai ser a partir de uma jogada em que vai ocorrer uma infiltração, em que os jogadores vão procurar chegar mais próximo do gol possível, de maneira possível para finalizar. Se vai ser uma jogada de linha de fundo, em que há um cruzamento para algum atacante finalizar de cabeça ou com o pé mesmo dentro da área, certo? Se vai ser uma jogada de escanteio, se vai ser a partir da busca por uma falta próximo do limite da área para que ocorra essa finalização para gol a partir da cobrança de uma falta, né? Então você vai ter que pensar quais são as possibilidades de finalização e qual que seria a melhor possibilidade possível, né? Eu tinha um colega que ele falava que a melhor forma de finalizar para gol é a hora que você está sozinho, sem o goleiro, embaixo da trave, porque aí não tem como você errar, né? Claro que acaba sendo uma situação muito difícil de você conseguir, mas ela não é impossível, né? Ela não é impossível. Você consegue, a partir de determinadas trocas de passe, você permitir a finalização por um atacante que se encontra numa situação privilegiada em que ele não tem ninguém na frente dele para atrapalhar essa finalização. Mas o que acaba sendo essencial nesses 4 momentos, que a partir do momento que eu saio da defesa, realizo essa transição para o ataque, chego ao ataque, vai chegar o momento que eu vou ter que voltar para a defesa. E a partir do momento que eu volto para a defesa, isso representa uma situação em que eu perdi a posse de bola. E a partir do momento que eu perco a posse de bola, eu tenho que ter bem definido o que cada um deve fazer, aonde cada um deve se posicionar, o que cada um deve ter como responsabilidade nessa organização defensiva, nessa estruturação da defesa, né? Vamos trabalhar com 2 linhas de 4, não, vamos trabalhar com uma linha de 4 jogadores e uma linha de 5 jogadores só com um avançado à frente. Não, a gente vai trabalhar com 5 jogadores atrás, uma linha de 4 na frente e mais um avançado, né? Então, o Jürgen Klopp, que adora fazer isso, né? Às vezes ele trabalha com uma linha de 6 jogadores atrás, dependendo de quem eles vão jogar contra. Na época do campeonato alemão, entre Bayern e Borussia, o time do Bayern, do Guardiola, ficava louco da vida, porque ele colocava uma linha de 6 jogadores na frente da área, né? E colocava mais 4 à frente, ou seja, ele abandonava aquele referencial de contra-ataque, e o objetivo dele era não tomar gol realmente. E muitas vezes ele conseguia uma situação de contra-ataque finalizar e de novo fechava essa defesa que era praticamente impossível de você conseguir entrar, né? Falavam que ele estacionava um ônibus na frente do gol, e era bem isso, eram todos os jogadores na frente da linha da área, impedindo qualquer tipo de ação ofensiva de forma mais fácil, né? Então, quando a gente pensa no jogo, então a gente vai encontrar esses 4 momentos. Se eu não tenho a posse de bola, o que eu faço na defesa, como que vai ser a minha transição para o ataque, a hora que eu estou no ataque, como é que eu vou finalizar, e a hora que eu perco a posse de bola, como é que vai ser essa transição minha para defesa. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, alguém quer ver mais um gol da Alemanha? Não, tá tranquilo, né? Assim, a gente vai ver então que nesse processo de escolhas, de esquemas táticos, né? O que eu vou usar, qual que é o melhor esquema para minha equipe, eu tenho que entender que a escolha tática de uma equipe ela vai ter que se basear na habilidade técnica dos jogadores, né? E quando a gente pensa nessa questão da habilidade técnica, não é só os fundamentos técnicos, mas também o entendimento que deve existir em torno da dinâmica do jogo, né? A leitura que o jogador faz. Então, quando a gente falava lá no começo do semestre dos aspectos físicos, técnicos e cognitivos, né? Diz respeito a bem isso, né? Qual é o conhecimento, o que aquele indivíduo sabe a respeito
posicionamentos, funções, movimentações que podem ser feitas em campo, não só por ele ou por outros jogadores, né? A necessidade que existe de você respeitar aquela tática que foi determinada. Se você observar as entrevistas dos jogadores brasileiros que vão para a Europa, quando eles voltam para o Brasil, eles falam que eles aprenderam muito jogando na Europa. Daí você vai imaginar, mas como é que pode? Como que um cara fala que ele sai daqui, né? Veio lá, o dirigente europeu veio aqui, contratou ele para jogar na Europa, daí ele vai para lá e ele fala que ele aprendeu lá. O que ele aprendeu lá? Na verdade, ele foi daqui para lá pelas características individuais que ele desenvolvia. Então, qual que é a ideia da equipe europeia? Na hora que eu pego esse cara que é extremamente individualista, trago ele para minha equipe que é extremamente regrada taticamente, se eu conseguir enfiar na cabeça dele a importância que tem o aspecto técnico e em determinados momentos ele vai perceber e eu vou dar essa liberdade para ele, que ele vai ter que poder aplicar o conhecimento individual, técnico dele na partida, a habilidade dele vai poder desenvolver, eu vou criar situações de desequilíbrio. Então, e a hora que esse brasileiro ele chega para lá, ele aprende realmente a importância que existe do esquema tático, o que ele deve ser feito, como que ele deve ser feito. Né? Eu não vou lembrar agora qual foi o jogador que eu assisti a entrevista. Ele disse que teve uma partida na Europa que logo no primeiro tempo ele já tinha feito 3 gols e ele foi substituído no intervalo. E a hora que ele foi questionado ele foi questionar o treinador, pô, eu tô acabando com o jogo, fiz 3 gols, você me substitui, por que você fez isso? Ele falou, porque você não está respeitando a tática de jogo que nós se propusemos a fazer. Então, a partir do momento que você aprender que não é você somente no jogo, mas é um coletivo, então a partir do momento que você entender o aspecto coletivo, como ele deve ser aplicado, e dentro desse coletivo, quais são os momentos que você vai poder se destacar individualmente, aí você fica o jogo todo. E ele falou que levou muito tempo para ele conseguir compreender realmente a importância que existe desse aspecto coletivo. Né? Se a gente for comparar o futebol europeu com o futebol sul-americano, acaba tendo muito isso. Né? E isso é um reflexo histórico. Então, o futebol europeu ele se baseou num jogo que era o passing, que era essa posse de bola a partir do desenvolvimento da troca de passes, você avançar o ataque. E o futebol sul-americano ele se desenvolveu a partir do dribbling, que é essa capacidade técnica individual que cada um acaba tendo e que possibilita jogadas de ataque. Então, qual que é a ideia das equipes europeias? Tentar unir o passing com o dribbling, ou seja, a técnica com o respeito tático para conseguir fazer com que o jogo ocorra da melhor maneira possível. Né? Então, a gente vai ver que tanto os aspectos técnicos como os aspectos táticos hoje em dia no futebol eles acabam sendo entendidos como sendo essenciais e principalmente agora no futebol moderno o que diz respeito ao condicionamento físico. Né? Então as equipes hoje elas apresentam às vezes um condicionamento físico muito maior do que habilidades técnicas. Né? Você vai ver jogadores que correm aí 10, 11 km por jogo, mas que têm dificuldade de fazer um passe de curta distância. Então, isso acaba sendo também uma coisa interessante de se observar, porque apesar da técnica dele não ser tão boa, mas principalmente no que diz respeito à defesa, ele consegue ter um respeito tático, né, muito grande, e é isso que acaba garantindo o lugar dele em determinadas equipes. Beleza, povo? Então, alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida a mais? Não? Bom, o seguinte, na próxima semana então a gente vai fazer a avaliação, de modo que para esse semestre a gente acabou fechando o conteúdo do que é o atletismo. A gente começou lá em fevereiro falando a respeito de futebol de salão, né? O desenvolvimento do futebol de salão a partir do indoor futebol e como esse futebol de salão acabou se modificando e dando origem ao que é o futsal atual, né? Tudo no primeiro momento do semestre vocês foram perceber que a preocupação minha foi a de trabalhar com vocês
o como ensinar o futsal, né? Na verdade, como ensinar o futsal de modo que isso também pode ser aplicado ao futebol, né? No que diz respeito a ao desenvolvimento da criança, ao respeito a esse desenvolvimento, as características que existem dentro de cada faixa etária, quais são as principais metodologias que podem ser aplicadas, né, e como cada uma pode ser aplicada no desenvolvimento da modalidade. Né? A gente viu daí no futsal a questão das regras, né, de uma maneira bem básica, bem por cima, porque aquilo que eu comentei com vocês, a ideia é que vocês saibam dar aula, não que vocês saibam apitar o jogo, apesar de entender que o conhecimento das regras muitas vezes é fundamental também, não tem como você ensinar alguma coisa se você não souber um pouco de regras, né? E aí a gente foi caminhando dentro do futsal no que diz respeito a esse aspecto individual, partindo até chegar no coletivo, de modo que a gente chega daí no segundo momento do semestre, no futebol, em que a gente comenta tudo aquilo que já foi comentado no segundo, nessa primeira metade da aula, e aí nessa segunda metade da aula a gente procura meio que mostrar de uma maneira em que a ideia era que houvesse esse entendimento de como que ocorrem essas movimentações. Eu entendo que isso vai ser um pouco mais enfatizado e muito mais fácil de ser compreendido a partir do momento que a gente vai ter a possibilidade de retornar, por exemplo, para as aulas práticas, e daí lá na prática mostrar para vocês, cada um no seu lugar direitinho no campo, mostrando essas duas linhas de 4, aonde cada um tem que estar, né? Você não pode ficar na frente desse, mas também não pode ficar atrás desse, de acordo com a movimentação de bola e movimentações dos jogadores. Então a gente vai ter, como a gente ainda vai ter essa parte prática ainda, eu creio que aí acaba sendo mais claro para muitos as formas diferentes que existem de se posicionar em campo e como esses posicionamentos vão exigir de quem joga uma leitura para que consiga se observar, por exemplo, quais são as possibilidades que podem acontecer dentro de uma partida, né? Às vezes dentro da faculdade acaba sendo muito difícil porque o nível técnico dos alunos ele acaba sendo muito variado, né? Então você tem aquele pessoalzinho que já joga, que vai querer se mostrar e querer abusar do aspecto individual, principalmente em torno daqueles que não têm uma habilidade técnica, um conhecimento muito grande do jogo, né? Mas isso a gente tenta consertar e corrigir de uma forma que a ideia não é que aquele que tem uma habilidade técnica mostre a sua superioridade no que diz respeito ao jogo, mas principalmente que ele entenda o papel fundamental que existe de ser um facilitador para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a modalidade, certo? Espero que tenha conseguido atingir os interesses, as expectativas de todos, principalmente no que diz respeito aos aspectos teóricos. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum ponto que vocês gostariam de ter um aprofundamento, por gentileza me avisem, daí a gente aproveita esse dia 8 para daí trabalhar essa temática, né? Então eu também acabo tendo esse dia 8 essa possibilidade que acaba sendo bem legal, né? No mais, foi uma satisfação trabalhar com vocês com o futebol e futsal, né? Eu espero que a gente retorne o quanto antes para colocar tudo isso que foi visto em teoria em prática, e no semestre que vem a gente se encontra em atletismo e qualidade de vida. Beleza, pessoal? Quem quer comentar alguma coisa? Mais uma vez vou entender o silêncio de vocês como não, né? De modo que então me despeço de vocês agora, desejo a vocês uma boa semana, estudem para a próxima semana para avaliação, né? Essa próxima avaliação ela acaba sendo um pouco diferente do que diz respeito, por exemplo, a que foi o futsal, porque no futsal você tinha bastante conteúdo que foi falado em sala de aula e foi apresentado, né? Nessa segunda avaliação de futebol, se você for procurar nas suas coisas aí, você tem muita coisa anotada, mas você não tem tanto conteúdo assim direto, que foi
apresentado por meio de slides ou textos, né, a não ser aqueles textos que estão presentes na plataforma Saga. Então, a hashtag fica a dica, tá? Deem uma olhada na plataforma Saga, no que diz respeito lá ao histórico do futebol e principalmente o futebol feminino, porque muita coisa pode ser que surja de lá. Tá certo, pessoal? Então, no mais, um abraço, então, até a próxima semana, né, com o Tira Dúvidas e a avaliação. Certo, pessoal? Abraço, até mais. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.